Às vezes a gente sente que a casa está pesada, cheia de excessos e a vida sobrecarregada. E você cada vez mais e mais cansada e não sabe o que fazer. Eu também já passei por isso e foi aí que eu conheci o minimalismo. Mas muito diferente do que você pode pensar, não foi através de livros, mas sim através de filmes e séries que me despertaram e me fizeram pensar na minha vida e de como eu estava levando ela. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas dessas séries desses filmes para você começar a entender um pouquinho mais do minimalismo e não somente através de livros, mas sim com essas séries que realmente são muito importantes para você começar a repensar a sua vida. E se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos de como o minimalismo pode te ajudar a ter uma vida muito mais leve, com menos excesso e uma vida muito mais prática. Se você está cansada e sobrecarregada, esse é o lugar certo. Vem comigo! Esses filmes e séries sobre minimalismo falam do minimalismo de uma forma diferente. Alguns falam da casa, outros falam da mente e do digital e outros até da forma de consumir, do seu consumo. E é isso que eu vou falar para vocês, contar um pouquinho mais de cada uma e falar qual que eu mais gostei, qual que eu achei mais interessante e que eu recomendo para você assistir ainda hoje. Assim fica fácil de você escolher qual assistir de acordo com o momento da sua vida e de acordo com o que você está passando agora. E o primeiro deles é um documentário muito famoso, um dos primeiros documentários sobre minimalismo, e ele está disponível na Netflix, e ele chama Minimalismo, um documentário sobre coisas importantes. Eles foram o que criaram esse estilo mais minimalista, esse estilo de vida minimalista para o mundo. E foi um dos primeiros documentários que eu assisti sobre minimalismo. Mas faz muito tempo e eu não estava, acho que, tão na onda assim do minimalismo, eu não estava nesse espírito de mudança. Achei muito interessante, gostei bastante e recomendo que seja um dos primeiros que você assista. Ele basicamente mostra pessoas comuns que decidiram diminuir o excesso para ter mais tempo, clareza e mais paz. Assim você começa a perceber o quanto é importante tirar as coisas para poder ter mais tempo para você, mais tempo para sua família ou até mais tranquilidade, reduzindo todos esses excessos. Ele é perfeito para quem está começando no minimalismo e conhecendo, que ele mostra muito bem que o minimalismo não é abrir mão das coisas, mas sim escolher as coisas de uma forma melhor. Como eu sempre falo aqui no canal, escolher o que é essencial para você. Então, se você nunca ouviu falar, nunca assistiu nenhum documentário sobre o minimalismo, esse é muito interessante você começar a assistir. O segundo documentário sobre o minimalismo é o Minimalismo Já, que foi o minimalismo que ficou mais famoso, o documentário deles que ficou mais famoso. Também é dos mesmos que fizeram o primeiro, mas esse foi um tema muito mais profundo e contando um pouquinho de como que eles começaram no minimalismo, né? Os dois que realmente implementaram o minimalismo e mostraram o minimalismo para o mundo. E é um documentário assim mais intimista, onde você pode entender como foi a vida deles e o porquê eles decidiram realmente ser minimalista, né? Viver um estilo com menos coisas. Esse foi o que eu acho que eu mais gostei. Foi um dos primeiros, mas é um documentário muito profundo que faz você realmente repensar algumas coisas na sua vida. Este também está disponível no Netflix, mas ele é um passo além. Ele fala do minimalismo não somente em destralhar a sua casa, mas a sua vida toda, a tirar as coisas que realmente não fazem sentido para você. Eu acho que é por isso que ele é tão tocante, assim, tão profundo, porque ele fala de um estilo de vida minimalista não somente em tirar objetos, mas sim em manter na sua vida somente o que é importante. E foi com esse documentário que realmente me despertou para o minimalismo. É o que eu mais gosto, é o que eu mais recomendo para todo mundo. Quem nunca assistiu, realmente precisa assistir. Esse é um documentário um pouco mais maduro e para quem já percebeu que realmente está mais, né, com excesso, com coisas na sua vida que não são tão importantes assim. Então, se você nunca assistiu nenhum, assiste esse primeiro e depois venha assistir esse. Mas esse eu recomendo demais. Para todo mundo que me pergunta, eu falo realmente para assistir esse documentário. Uma parte desse documentário que eu gosto muito, que foi uma parte que me tocou muito, porque realmente é o que acontece na minha vida. Hoje eu já destralhei muita coisa, né? Já não tenho tantas coisas assim, já
penso a minha vida um pouco mais diferente, mas a minha mãe ainda é muito acumuladora. Eu já tentei mostrar para ela todas essas coisas, mas ela ainda não despertou para a necessidade de focar no que é essencial e destralhar um pouco das coisas. E nesse documentário específico, ele fala da parte que quando a mãe dele faleceu e que ele foi lá depois na casa para olhar todas aquelas coisas. E ele realmente não sabia o que fazer com tanta coisa que ela tinha acumulado, tanta coisa da vida inteira. E ele simplesmente mostrou que realmente essas coisas são apenas coisas depois que a pessoa que realmente é o importante na nossa vida já se foi. Então, pare para pensar, assista esse documentário com carinho para você perceber que realmente a nossa vida não são feitas de coisas, que quando a gente vai embora, as coisas ficam. Lembranças de coisas que a gente fez ou que aconteceu ou não, coisas que a gente tem guardadas na nossa casa, vão simplesmente se perder. A gente tem que aproveitar realmente a nossa vida enquanto a temos e com as pessoas que realmente gostamos e queremos conviver. Porque depois os objetos, as coisas que comprarmos, não vai valer de nada. O terceiro documentário é um documentário que eu gosto muito, mas ele já é da parte de organização, de como arrumar a casa, que é Arrumando a Casa com Marie Kondo. Não sei se você já ouviu falar, é uma japonesa que tem algumas técnicas de arrumação, de destralhe de casa. Ela tem esse seriado, então se você pesquisar também no Netflix, é maravilhoso para você que quer aprender a organizar, tem a casa cheia de coisas e não sabe por onde começar o destralhe. Apesar que aqui no meu canal já tem vários vídeos, né, falando como destralhar. Se você quer começar, tem aqui, eu vou deixar depois a playlist para você ver essa playlist de destralhe, como faz, né, o que é o mais importante você deixar aí em cada cômodo. Mas esse documentário da Marie Kondo, na verdade é uma série, né, tem alguns episódios, ela entra na casa das pessoas e realmente ensina a melhor forma de destralhar, algumas dicas ali de organização que eu já implementei aqui na minha casa, até vou fazer um vídeo para vocês falando, né, de como ela realmente ensina essas coisas de organização, algumas dicas realmente que são maravilhosas para você poder implementar. Então, essa cultura de organização japonesa tá bem mostrada aí nesse Arrumando a Casa com Marie Kondo. Ela é maravilhosa, é um jeito simples de explicar e é muito bom porque ela entra na casa das pessoas e você começa a perceber que as pessoas realmente têm muitas roupas, muita coisa acumulada e talvez você também seja assim. Eu sei que às vezes a gente, né, demora para entender que a gente tem muita coisa, que a gente precisa desapegar, que a gente não precisa de tudo isso para viver. Mas você olhando essas pessoas reais ali que foram, né, nessa série que ela visitou, você percebe que realmente a gente acumula muita coisa. Então tem pessoas que têm coleções de tênis, coleções que até os tênis, um dos episódios, até os tênis do rapaz que ele estava guardando e guardava nas caixas, já estavam esfarelando e ele nunca aproveitou esses tênis. Tinha tênis que ainda estava na etiqueta e já estavam estragando, simplesmente porque ele era compulsivo e comprava muito. Então, nessas séries aí de organização, você vai entender como organizar e como destralhar também. Esse, então, não fala simplesmente para jogar tudo fora, mas sim se reconectar com o que faz sentido, com o que realmente faz sentido na sua vida. Então, se você acha que a sua casa ainda está cheia de coisa, que você precisa desapegar de algumas coisas, essa série é para você. O quarto documentário que eu também recomendo muito é A Conspiração Consumista, o Compre Agora. Meu Deus, se você assistir esse documentário, você vai ficar chocado com as coisas que as indústrias fazem realmente para incentivar você a comprar. Então, esse documentário, ele nada mais fala desse consumismo que a gente aprendeu a achar normal. Então, hoje a gente acha muito normal comprar muita coisa, as propagandas, sabe, muito assim. Ele explica, na verdade, como é feito esse consumismo para a gente poder realmente cair nas tentações consumistas e explica realmente, mostra algumas coisas de como esse excesso de consumismo, essa compulsão por compras, acaba afetando muita coisa. Então, gera muito lixo, gera muitos problemas aqui na nossa sociedade, tanto de consumo quanto de muita coisa pós esse consumo, né? Então, algumas coisas ali você vai ver nesse documentário que você nem acredita ou acha que nem existe.
E realmente é isso que acontece na nossa realidade. Essa realidade consumista não é tão maravilhosa assim. Eu ia falar um negócio, mas eu vou deixar para vocês assistirem depois essa série, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vocês vão começar a repensar essa questão de comprar simplesmente por comprar, ou comprar porque tá barato, ou tá na promoção, ou ter muitas coisas. Eu recomendo para todos assistirem, para poder entender um pouquinho mais de como é feito esse consumismo, de como a mídia nos molda para sermos consumistas. E o quinto documentário é O Dilema das Redes. Esses vocês têm que assistir. Eu sempre recomendo também, junto com o Minimalismo Já. Esse foi um dos melhores que eu já assisti, que fala das redes sociais, de como essas redes foram feitas para prender nossa atenção. Então aqui esse documentário não fala de objetos, de estralhe, nada disso, mas fala como as redes sociais nos prendem e nos viciam. E tem alguma parte lá desse documentário, vou dar um spoiler aí para vocês, que quem trabalha aí nessas redes sociais deram alguns depoimentos lá e falaram que não deixam os filhos assistir, porque eles sabem o quão viciantes essas redes foram feitas para ser. Então, imagina, se as pessoas que trabalham lá não gostam desse esquema, realmente é que tem certas redes sociais que foram feitas realmente para viciar. E a maioria delas. Então tem outras coisas ali que explica no documentário, não vou dar detalhes para você poder assistir. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse documentário, você vai repensar em ter redes sociais ou não, você vai repensar o tanto de tempo que você fica perdendo tempo no celular. Ou até não perdendo tempo, mas o que realmente é prejudicial quando você fica muito tempo no celular e para realmente de viver a sua vida. Esse dilema das redes, então, é perfeito para quem quer começar um minimalismo digital e quer viver com mais presença, realmente aproveitando cada momento da sua vida, sem ficar tanto ali preso nessa parte digital, como a gente hoje em dia faz muito. Então, se você quer entender um pouquinho mais de como funciona esse minimalismo digital, no que pode te ajudar, assista esse documentário. Tenho certeza que você vai gostar muito e a partir dele você vai sim começar no minimalismo digital. Esse dilema das redes também está no Netflix e eu vou deixar depois na descrição todos os nomes certinhos e se eu conseguir os links eu deixo também para você clicar e já assistir. E o sexto e não menos importante é acumuladores. Esse está disponível na Amazon Prime. E se você assistir, você vai ficar impressionado com o quanto é terrível essa vida das pessoas que acumulam coisas. Então, do mesmo jeito que as pessoas têm a compulsão de comprar muito, ou aquela compulsão de comer demais, né, que tem vários seriados ali falando dessas questões, mas esses acumuladores são de pessoas que guardam muitas coisas que acabam não fazendo destralhe nenhum e a casa fica muito cheia. Tem pessoas que não conseguem mais nem morar dentro da casa, de tanta coisa que tem. Então, esse acumulador, ele mostra a realidade mesmo, o mais extremo da pessoa que acaba guardando uma coisa ou outra e vai guardando, não vai desapegando, vai enchendo a casa e quando vê, ela já virou uma acumuladora. Então, talvez você não esteja nesse ponto, mas você está começando, guardando coisa que não precisa, guardando coisas de outras pessoas, guardando coisas demais, muitas coisas, e coisas que talvez você nunca vai usar. Se você assistir essa série, Acumuladores, você vai perceber que essas pessoas não começaram acumulando coisas, bastante coisa já do começo. Não, elas foram igual a gente, acumulando pouquinho, outro vai guardando uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, eu vou precisar depois, e enchem galpões e galpões de coisas que nunca usam e simplesmente viram acumuladores extremos. E ali mostra muito bem que é uma compulsão, que é um problema realmente emocional essa questão e que pode sim ser tratada e tudo mais. Então, se você quiser ver um pouquinho de como é essa questão de acumular e entender o porquê as pessoas têm problema em desapegar, em doar as coisas ou em se desfazer de algumas coisas,
Assista esse Acumuladores, vai ser muito bom. Talvez você não está nesse nível, mas pode ser que você esteja caminhando, ou alguém da sua família, e você pode tentar ajudar a pessoa, né, a não chegar nesse nível extremo de acumular, de não conseguir nem sobreviver na casa. Esse documentário, então, nos ensina aonde o excesso pode nos levar e até a tentar entender as pessoas que talvez já estejam por esse caminho. E por último, a série Afterlife. Essa série você precisa realmente assistir. Ela fala basicamente da vida, era um casal e o marido perde a esposa numa morte, né, trágica por questões de saúde, e ele pensa em se matar e tudo, e depois ele decide que não, que ele vai viver a vida dele. Viver de verdade, o que ele nunca viveu antes. Fazer somente o que faz bem para ele, fazer o seu essencial, fazer o que faz realmente ele feliz. E essa série você precisa perceber, você precisa assistir para você entender o quanto ela pode ser real na nossa vida. Nós não precisamos perder nenhum ente querido para começar a fazermos o que gostamos, o que realmente temos vontade de fazer na nossa vida. Então assista essa série, é uma comédia e vai te mostrar muita coisa que você está perdendo tempo e não está aproveitando a sua vida como ela deve ser aproveitada. Então essa é para fechar com chave de ouro, para você começar a assistir e ver que talvez você está deixando a sua vida passar e pode começar ainda hoje a ser mais feliz com coisas que são realmente importantes para você. O minimalismo pode começar na casa, com destralhes ou quando você percebe que está cheio de excessos, mas ele sempre termina na sua vida e você começa a entender o que realmente é importante para você hoje. Esses filmes e séries então não falam só de um minimalismo voltado para casa, mas sim de você entender como sua vida está cheia de excesso que a gente normalizou e que realmente não faz parte do nosso cotidiano. Esse excesso de coisas, excesso de sobrecarga, excesso de questões emocionais não resolvidas e excesso de muita coisa e falta do que realmente é importante, que é o seu essencial. E agora me conta aqui nos comentários qual delas você vai assistir primeiro e eu vou deixar aqui nos comentários qual é a minha preferida, realmente a dessas 7, qual eu recomendo primeiro. Mas eu quero saber, se você já assistiu alguma delas, me conte aqui e o que você achou sobre essa série, esse documentário, o que tocou você de verdade, se você já assistiu alguma delas. Ou se você não assistiu, assista e depois venha me contar aqui. E se você já gosta desse estilo minimalista, quer implementar na sua casa e não sabe por onde, não sabe o que fazer primeiro, eu vou deixar esse vídeo aqui para você começar a implementar alguns hábitos minimalistas que já vão mudar a sua vida e o seu estilo e a sua rotina. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!